Hello, boys and girls. This is Teacher Leo. How are you doing, galerinha? Fundamental 2. Okay, today we have a different class, boys and girls. Today we're talking about civil rights movement of 1964. It happened in the US of A. Okay, and we're having this class because tomorrow is Dia da Consciência Negra, right? So I'm pretty sure your geography teachers, your history teachers, maybe even Portuguese teachers, they've talked about this throughout the week, and our class today will be about that, but from a different perspective. We're gonna look into the American perspective of their fight for a better world, for a better planet, a better society for everybody. Okay, I'm going to start sharing immediately because my image is not the greatest. I'm in the mess room and there's a lot of light coming from the window, and I know you guys can barely see me. Okay, so let's get to it. Ok, boys and girls, então a gente hoje vai falar sobre o Civil Rights Act de 1964, ok? Por que é que a gente está tendo essa aula dos direitos civis de 1964? Porque amanhã, tá certo? Lei, né? Direitos civis de 1964. A gente está falando disso porque amanhã, dia 20 de novembro, é o Dia da Consciência Negra, inclusive um feriado que foi determinado bem recentemente, se eu não me engano, é a primeira vez, né? Não tenho certeza agora, mas eu acho que é o primeiro Dia da Consciência Negra, e a ideia, né, do Dia da Consciência Negra não é criar um dia do negro, né, dizer, esse dia é o dia dos negros. Não, a ideia não é essa. A ideia é fazer com que exatamente a gente desperte o interesse da população de falar sobre essas questões que envolvem direitos civis, né, que são o quê? São direitos, né, que determinam a igualdade entre as pessoas, a igualdade entre os seres humanos, né, de uma maneira geral. Então, isso, na verdade, vai bem além até da questão racial. Obviamente, a questão racial, ela é muito importante, mas a discriminação, ela acontece em vários espectros, né? Inclusive, hoje em dia, muito relacionado também à questão de gênero, ok, boys and girls? Então, de outros aspectos também, tá? A gente vai ver isso daí aqui. Inclusive, a gente, nesse estudo, né, dos direitos civis de 1964, a gente vai ver que, apesar da luta ter sido majoritariamente pela comunidade negra, mas outros grupos, outras minorias sociais também se beneficiaram. E a gente vai ver logo isso de imediato. Straight from the get-go, ok? Então, ó, the Civil Rights Act of 1964, enacted in July of 1964, is a landmark civil rights and labor law in the United States that outlawed discrimination based on race, color, religion, sex, national origin, and later sexual orientation and gender identity. Ok? Então, é como eu estou dizendo, foi uma luta ali pelos direitos civis, apesar de ter sido majoritariamente pela comunidade negra, tá certo? Mas aí se entende, tá certo, que não se pode criar uma lei apenas criando igualdades apenas para a comunidade negra, que mais do que merecia, mas que todo ser humano ele deve ser tratado de maneira igualitária, tá certo? Então, em 1964 acontece aí a criação dessa lei. Significa que todos os problemas foram resolvidos, gente, a partir do momento que a gente cria uma lei? Não, nem de perto, né? E a gente vê que isso acontece até hoje nos Estados Unidos, um dos países que a gente inclusive vê, né? A gente sabe das notícias através de filmes, através de seriados e tudo. É um dos países mais racistas que existe, né? O racismo, ele existe dentro das pessoas. O racismo, ele existe
intrinsecamente dentro das pessoas, mas ele existe extrinsecamente, né? Ele existe na sociedade de uma maneira geral. Então, aqui no Brasil também existe, tá certo, um racismo, mas é um racismo um pouquinho diferente do americano, né? O racismo americano, as pessoas têm ódio dentro delas só pelo fato da pessoa ser de outra raça, coisa desse tipo. É um pouquinho diferente, porque ela, às vezes, ela tem esse ódio dentro dela, mas ela não expressa, né, dentro do trabalho ou dentro do convívio dela. Aqui no Brasil é diferente, a gente não tem esse ódio dentro da gente, mas a gente, vez por outra, está expressando, né? Então, eu acho que ambas as sociedades têm que trabalhar nesse sentido, né? Mas aí, ó, nessa lei, ela diz que as pessoas é contra a lei discriminar as pessoas baseadas em raça, em cor, em religião, em sexo, e aí no caso é o gênero, tá certo? Em origem de nacionalidade e depois, né, com uma pequena reforma mais na frente, pela orientação sexual, tá certo? Identidade de gênero. Fica proibida, terminantemente proibido, você estar nos Estados Unidos cometendo um crime ao fazer isso. A propósito, essa da igualdade de gênero, ela se torna uma lei no Brasil não através de votação na Câmara, né, na Casa dos Representantes da gente, mas através de determinação da doutrina, né? A doutrina, quem é a doutrina? O legislativo, são os juízes, né? As pessoas, qual é a expressão que eles usam? As pessoas que executam, né, as leis e que criam as leis, que é o legislativo. O legislativo também pode criar leis, não é só o legislativo que cria, tá? E aí eles determinam que, sim, é contra a lei discriminar por orientação sexual. Por racismo já era desde, se eu não me engano, dos anos 80, ok? Então, vamos lá. Initially, powers given to the act were weak, but these were supplemented during later years. Congress asserted its authority to legislate under several different parts of the United States Constitution, principally its power to regulate interstate commerce under Article 1, Section 8, its duty to guarantee all citizens equal protection of the law under the 14th Amendment, and its duty to protect voting rights under the 15th Amendment, ok? Então, amendments foram criados, né? Leis foram criadas, né? A, a, a Constituição americana, ela é inspiradíssima, ela é muito parecida com a Constituição inglesa, né? Diferente da nossa Constituição. A nossa Constituição, ela é feita realmente, é um livro, em que o Congresso foi lá e disse, isso é crime, aquilo é crime, e foram discriminando passo a passo o que é crime e o que não é crime. Opa, descarregou aqui. Calm down, guys, calm down, everything is under control. Ok? E aí determina. Na Constituição inglesa, eles têm o que se determina, o que chama de common law, né? Ou lei comum. Comum de quê? Comum de povo, dos povos, né? Do povo, que emana do povo, né? A lei que emana do povo. Então, na Inglaterra, não existe uma Constituição escrita. Não existe, né? Simplesmente o que existe é o seguinte, é a lei de conhecimento das pessoas. É a lei criada pela doutrina, criada pelos juízes, né? Pelas pessoas pelos operadores, essa é a expressão que eu queria arrumar, né? Pelos operadores do direito, as pessoas que executam o direito no dia a dia, e também pelo costume, ou seja, o costume das pessoas, né? O próprio povo determina, não, isso daqui é errado, isso daqui é certo. Não existe uma lei, não existe uma constituição escrita dizendo isso é proibido, isso não é proibido. Então, como os Estados Unidos só começa com 12 e aí vão acrescentando, né? Até agora tem até o 15. Então, mas vejam, são 15 leis. O resto é tudo baseado no common law, né? Na lei do costume e da doutrina. Por isso que nos Estados Unidos
quando vai se estudar direito, não se estuda a Constituição do jeito que a gente estuda, né? A gente vai estudar, a Constituição diz que isso é lei, que isso pode, que isso não pode. Não, lá vão estudar os casos que criaram as leis, né? Que criou o que a gente chama de jurisprudência. Jurisprudência é quando tem um caso e aquele caso chegou a uma conclusão. E aí, todos os outros casos agora se baseiam nesse caso, né? Então, geralmente, os casos que criam jurisprudência são casos que vão até a última instância, que vão até a Suprema Corte, a Corte Máxima, né? Porque aí não tem mais a quem recorrer. Quando chega na Suprema Corte, assim, essa é a última instância, não tem mais a quem recorrer, tá certo? Então, a partir daquilo ali ficou determinado. Então, por exemplo, né, a própria história mesmo de discriminação contra pessoas com identidade de gênero, né? A Suprema Corte Brasileira, né, o Supremo Tribunal Federal, determinou que é, sim, considerado um ato de discriminação e que, por isso, a pessoa está suposta a receber a punição disponível que a lei tem para casos de discriminação, tá certo? E aí criou-se a jurisprudência, e aí automaticamente passa -se a tornar lei. Não precisa estar escrito na Constituição, mas aí quando um outro juiz vai julgar, ele se baseia nessa determinação do Supremo. Se ele julgar contrário a isso, né, ele tem que ter muita base para poder julgar contra isso, porque as pessoas vão recorrer, vão dizer assim, não, como é que um juiz determina uma coisa que é diferente da Suprema Corte? Ok, boys and girls, ok, let's move on. Então, olha, muitas coisas tiveram que acontecer também durante esse período, tá? Inclusive, coisas horrendas, né? Por exemplo, aqui, ó, diz, né, the legislation has been proposed by President John Kennedy in June 1963, but it was opposed by filibuster in the Senate. After Kennedy, então, está dizendo aqui que essa legislação foi proposta por John Kennedy, deixa eu tirar aqui porque está horrível isso aqui. John Kennedy, um dos presidentes americanos mais famosos da história americana, e aí ele tentou passar essa lei, mas ele teve que ser assassinado, né? Ele foi assassinado em 22 de novembro de 1963, e o sucessor dele, né, o presidente Lyndon Johnson, quem conseguiu passar essa lei. A lei passa em 1964, né? E ainda assim, em 1964, né? 10 de fevereiro de 1964, e mesmo assim, durante 54 dias de filibuster, né, que o Senado criou lá. Filibuster é quando o Senado fica criando, protelando, eles ficam protelando, né? Aqui não tem tanto esse recurso, mas lá tem um recurso chamado filibuster, né, que eles ficam como se fosse, a gente chama aqui, pedir vistas. Aqui o Senado não pode pedir vistas, mas o Supremo pode. O que é pedir vista? É dizer assim, eu preciso de mais tempo para estudar isso daqui. Apareceu um fato diferente, eu preciso estudar isso daqui. Aí pede vista. Isso daí você vai protelando, tá bom? Lá eles podem. Então, eles vão segurando por 54 dias. Não. Ele passou no dia 10, 64, e passa e aí, não. Tá, desculpa. Então, na Câmara, passou no dia 10, depois 54 dias de filibuster, e depois no Senado passou no dia 19 de junho de 64. Então, eles criaram essa lei em que as pessoas não poderiam discriminar por raça. Ok? Então, boys and girls, a gente agora vai vir aqui para o timeline. A gente vai aqui seguindo um timeline. Tá certo? O que é o timeline? Deixa eu tirar isso aqui. Timeline é a história de como esse processo ele vai acontecendo. Porque a gente, às vezes, vê a culminância do negócio, né? A gente vê um negócio que, bum,
começou e a gente acha que aquilo ali foi num dia, resolveram aquilo ali. Não. Na verdade, é um processo que às vezes dura anos e anos e anos e anos, né? Como a gente pode ver aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, em 48, ou seja, a 44 seria 20 anos, então 16 anos antes. Ó. President Harry Truman issues executive order to end segregation in the armed forces, armed services. Então, esse presidente, em 1948, Harry Truman, ele determina que as pessoas, que a segregação, ela acabe no serviço, né, no serviço militar americano. Até 1948, gente, imagina isso, né? Na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, que aconteceu aí anos antes, né? Acabou-se aí em 45, se eu não me engano. Então, as pessoas iam para a guerra, mas assim, quem era branco tinha mais privilégio de quem era negro. Mas na hora de lutar, lutava todo mundo, né? O peito, né? A arma, a mão, a força, era a mesma para todo mundo. Qual o sentido que faz isso daí, né? Você determinar quem é melhor, quem é pior numa guerra, quando está todo mundo ali do mesmo lado, né? Coisa totalmente sem sentido, boys and girls, ok? Então vamos lá. May 17, 1954, Brown versus Board of Education. A consolidation of 5 cases into one is decided by the Supreme Court, effectively ending racial segregation in public schools. Many schools, however, remain segregated. Então, é dessa forma que eles falam sobre leis, que se estuda leis nos Estados Unidos, né? Como eu disse, não existe uma Constituição, né? Porque existe a Constituição americana, é bem pequenininha, que aí a pessoa em um dia estuda, né? Então, a Constituição americana é bem pequenininha, né? Mas eles estudam direito como? Como é que eles estudam direito? Eles estudam exatamente aqueles casos que foram julgados e criaram o que eu falei mais cedo de jurisprudência. Então, aqui é um caso mesmo que cria-se essa jurisprudência, né? Brown versus Board of Education. Brown é o sobrenome da pessoa, contra versus, né, Board of Education. Então, contra, isso aí é a Secretaria da Educação, entendeu? Então, são inclusive 5 casos diferentes que são considerados e vão para a Suprema Corte, tá certo? E aí a Suprema Corte determina que a segregação racial em escolas públicas deve se acabar. Ou seja, ainda em 1954, crianças iam para a escola e tinha lugar da criança ficar negra ficar e lugar da criança branca ficar. Aonde é que isso faz sentido, né, boys and girls? Aonde? Que lugar do planeta Terra? Isso em 1954, tá certo? Em 1955, Emmett Till, a 14-year-old from Chicago, was brutally murdered in Mississippi for allegedly flirting with a white woman. His murder acquitted, and the case bring international attention to the civil rights movement after Jet magazine publishes a photo of Till beaten body at his open casket funeral. Então, em 1955, aí, gente, aí é que é o comecinho mesmo de tudo. Esse rapazinho, né? A idade de vocês aí, dependendo aí de quem está assistindo, né? 9º ano aí, mas praticamente a idade do restante de vocês aí, com 14 anos, estava paquerando com a menina branca. E pelo fato dele ser um negro paquerando com a menina branca, ele é brutalmente assassinado. E os seus, né, as pessoas que o assassinaram são absolvidas, né, são outros jovens brancos. E aí isso causou assim realmente chamou muito a atenção não só da mídia local, nacional, como também internacional. Então, com isso, né, os nervos já estavam à flor da pele, os nervos estavam à flor da pele na comunidade negra, né, com essa tamanha injustiça. E aí, nesse mesmo ano, em 1º de dezembro de 1955, Rosa Parks, essa mulher, né, refuses to give up her seat to a white man in Montgomery, Alabama bus.
Her defiance prompts a year-long Montgomery bus boycott. Então, essa mulher, ela, digamos assim, ela é quem dá início a todo o processo na luta pelos direitos civis que se culmina em 1964. Ela acontece o seguinte, lá no Alabama, as pessoas quando pegavam o transporte público, né, os brancos sentavam na frente e os negros tinham que sentar atrás dos ônibus, tá? Só que quando um branco entrava no ônibus e não tinha vaga para sentar entre os brancos, essa pessoa branca ia para a área negra e solicitava que alguém se levantasse para que essa pessoa branca pudesse sentar. Um homem vai e solicita a Rosa Parks que levante e ela se recusa a levantar. Apesar de ser lei, ela teria que levantar, mas ela se recusa. Ela é presa, tá certo? E aí cria-se todo um movimento. Ela passa alguns dias presa, mas aí existe uma pressão grande, se paga aí o bail dela, né? Eu esqueci como é que é bail em português, ou a fiança. Ela é solta, mas aí a comunidade negra, a essa altura do campeonato, já não aguenta mais e diz que essa lei tem que acabar. E aí, não só o Estado, o município, mas as empresas de ônibus se recusam a acabar com essa lei. Então, eles passam um ano, gente. Imagina você passar um ano da sua vida indo trabalhar a pé, indo trabalhar de bicicleta, tá? Não tinha carona, porque a maioria dos negros eram pessoal segregado, então empregos ruins de má qualidade eram deles, tá? Então, geralmente pessoas pobres tinham que pegar o ônibus para ir trabalhar e passaram quase um ano andando a pé para cima e para baixo para não pegar ônibus, diziam que só pegariam ônibus quando essa lei caísse. E aí, finalmente, as empresas de ônibus, tomando um prejuízo imenso, tá certo? Resolvem ceder. Mas veja o grau de racismo. Uma empresa passar um ano, né, sem receber aquela renda, né, sem vender para toda aquela comunidade, por puro racismo. Por puro racismo, né? E aí acabam cedendo e mudando essa lei, tá certo? Vamos lá. In January 1957, 60 black pastors and civil rights leaders from several southern states, including Martin Luther King Jr., meet in Atlanta, Georgia, to coordinate nonviolent protests against racial discrimination and segregation. Okay? Então, aí, em 1957, um grupo de 60 pastores aí, né, e líderes de direitos civis, entre eles aí o mais importante de todos, o líder de todos, Martin Luther King Jr., tá? Que ele é de Atlanta, na Geórgia, e aí ele coordena esse movimento aí não violento, tá certo, contra a discriminação racial, tá certo? A gente também tem, em September 1977, 9 black students known as Little Rock Nine are blocked from integrating to Little Rock Central High School in Little Rock, Arkansas. President Dwight Eisenhower eventually sends federal troops to escort the students, however, they continue to be harassed. Então, em 57, apesar que, olha, dessa lei de 54 ter determinado que a segregação deveria acabar, esses meninos são impedidos de entrar na escola e o governo federal tem que mandar tropas para que esse menino conseguisse entrar na sala de aula. Mesmo assim, eles são bastante discriminados, tá certo? Aqui em 57, Law to Help Protect Rural Rights. Então, passa a lei permitindo que as pessoas pudessem votar. Aqui em 1960, né, 4 afro-americanos, né, de Greensboro, inclusive já tive nessa cidade aqui, Greensboro, North Carolina, se recusam a saírem de um restaurante sem serem atendidos, porque no restaurante tinha uma placa dizendo whites only, que significa apenas brancos, tá? E nessa, eles dizem assim, a gente só sai daqui quando a gente for atendido, porque somos seres humanos, como qualquer outro, tá? E aí também cria um furor grande ali nessa região, tá certo?
aqui, muito icônico esse momento aqui, muito icônico. Inclusive, separei até a imagem aqui. November 14, 1960. 6-year-old Ruby Bridges is escorted by 4 armed federal marshals, and she becomes the first student to integrate William Franks Elementary School in New Orleans. Her actions by Norman Rockwell's painting The Problem All We Live. Então, aqui, deixa eu mostrar essa imagem aqui, deixa eu explicar enquanto eu mostro essa imagem, né? Olha a imagem dessa garotinha, né? Uma menina de 6 anos de idade, boys and girls. Vocês se imaginam, vocês lembram quando vocês tinham 6 anos de idade, né? A inocência dos 6 anos aí é primeiro ano, né? Então, uma menininha de 6 anos de idade ter que ser levada para a escola e ser buscada na escola por policiais federais, digamos assim, ela para entrar na escola e para sair da escola precisava de policiais federais na porta da escola para levar e trazer essa menininha para que ela não sofresse nenhum tipo de agressão, né? Porque as pessoas não queriam que ela frequentasse aquela escola, quando desde 54, a gente viu ali, há 6 anos atrás, já tinha pacificado essa questão, não poderia haver discriminação. E mesmo assim, isso acontece. E essa imagem, ela é muito icônica, que mostra o desconforto dela, né? Ela pequenininha aqui, ela super, assim, né? Sendo escoltada por 4 policiais federais. Incrível, 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 tá? 61, tem isso daqui, eu vou pular um pouquinho para a gente não perder as principais aqui. Was and Doorway University Block 2 Black Students from Registering. Então, o governador aqui da Universidade do Alabama impede 2 alunos negros se registrarem, até que o presidente americano John Kennedy manda a Guarda Nacional para poder os meninos entrarem na faculdade, né? Aqui, icônico também, né? Em 63, né? Approximately 250,000 people take part in the March on Washington, uma marcha que acontece para Washington for Jobs and Freedom, né? Trabalhos e liberdade. E aí Martin Luther King gives his I Have a Dream speech as the closing address in front of Lincoln Memorial, stating, I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. Então, é aqui que acontece, né? O discurso de Martin Luther King, eu tenho um sonho. Um discurso famosíssimo que inspira, né? Que realmente dá energia, dá força, dá inspiração para as pessoas continuarem lutando aí pela igualdade. Tá certo? Vamos lá, vamos pular rapidinho aqui um pouquinho. Em 64 a lei é criada, 2 de julho, né, o presidente assina a lei, tá certo? Em fevereiro de 65, Black religious leader Malcolm X is assassinated during a rally. Malcolm X era outro também líder, né, negro e religioso, que brigava pelos direitos dos negros, mas ele brigava de uma forma diferente do Martin Luther King. Ele brigava de um ponto de vista mais agressivo. Ele acreditava mais na agressividade, na violência. Inclusive, ele não só achava que os negros não eram inferiores, mas eram superiores aos brancos. Então, assim, ele acaba não se transformando numa figura tão famosa quanto Martin Luther King, que vê sob uma perspectiva mais da questão da paz mesmo, né? Lutava por igualdade de direitos, mas de uma maneira mais pacífica e de igualdade mesmo, né? E aí Malcolm X é assassinado, tá certo? Mas era uma figura bem conhecida da época. E aí, 4 de abril de 1968, o pastor Martin Luther King Jr. is assassinated on the balcony of his hotel room in Memphis, Tennessee. James Earl Ray's convicted murder in 1969. Então, em 68, Martin Luther King, ele é assassinado, tá certo? É crime de ódio. Ok, boys and girls? Então, a gente vai ficando por aí, tá certo? No que tange a questão aí dos direitos civis norte-americanos. Como homework, o que é que a gente vai passar para vocês?
a gente vai pedir que vocês façam uma pesquisa sobre o apartheid na África do Sul, tá certo? Que também que é outro movimento discriminatório, tá certo? E que tem seu encerramento lá em meados dos anos 90, tá certo? Mas que é muito importante e também é de um país falante da língua inglesa. Então, faça uma pesquisa sobre o que foi o apartheid, como foi que ele acabou e como a África do Sul é hoje num pós-apartheid, né? E aí vocês colocam no Google Tradutor e publicam lá no Class App para a gente dar aquele feedback. Ok, boys and girls, só lembrando que isso também, essa aula espacial, ela pode cair na nossa prova de Geography, porque também não deixa de ser Geography, atualidades, geografia, coisa desse tipo. Ok? E provavelmente vai cair. Fiquem de olho. Ok, boys and girls, então that's it for today, and I see you next time. Goodbye.